Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do KM0 Podcast, o seu podcast sobre corrida, mas principalmente sobre começos. E hoje o episódio está mais do que especial. Trago aqui um cara que transformou o esporte em um propósito de vida. Um profissional apaixonado pelo que faz, que encontrou na corrida não só liberdade, mas também inspiração para criar algo totalmente novo na nossa região. Hoje vamos conhecer a história de Toninho Limão, profissional de educação física, corredor e idealizador da Trail Run Cavas, a primeira corrida trail do Alto Oeste Potiguar. Toninho, seja muito bem-vindo ao KM0 Podcast. Agora me diz, antes de mais nada, qual foi o seu KM0? Então, João, primeiro eu quero agradecer, pelo convite. A gente tem te acompanhado nas redes sociais, já somos conhecidos de longa data, né? Hoje estou tendo o prazer de estar aqui no KM0. Prazer é todo meu amigo. O maior podcast de corredores. Sei que a galera tá acompanhando aí bastante, está muito bem falado. Meu KM0 aconteceu durante a pandemia. Foi na dificuldade, onde realmente eu me encontrei como profissional da educação física, principalmente, e também como pessoa. Porque como profissional, eu já era profissional da educação física antes da pandemia, mas foi aquele choque de realidade da pandemia onde me fez entender a importância desse trabalho, a importância que nós profissionais temos na vida das pessoas. Toninho, você falou um pouco aí sobre se encontrar no meio da pandemia, né? Você como educador físico, teve muita dificuldade porque teve um período aí que precisou fechar a academia, precisou fechar todos os estabelecimentos. Como é que foi nesse período para você? Isso mesmo. Foi um período onde eu tive que me reinventar. Eu tinha uma academia que foi fechada na pandemia. Nessa época eu não tinha me preparado acredito eu que aconteceu isso com vários empresários, né? Muitas empresas Foi pega de fecharam. surpresa, né? A minha, inclusive, foi uma dessas. Eu fechei minha empresa, então passei por um período muito difícil, tanto financeiro como psicológico, porque com tudo fechado foi onde eu tive que, digamos assim, de certa forma, me virar e procurar outros meios. Então, como inventar outras coisas. Então, foi a partir da pandemia onde eu tive que me reencontrar, tanto como pessoa como profissionalmente. Foi onde a corrida entrou. Toninho, mas antes de se tornar um corredor e também de fazer musculação, você praticava algum esporte físico? Não, sempre, minha vida toda foi a prática esportiva. Desde muito novo, praticava futebol, a gente, jogava bola na rua, que hoje em dia a gente praticamente não vê, né, as crianças brincando nas ruas, né? Essa parte tecnológica tem o seu lado positivo, mas também tem um lado negativo, né, que incentiva mais ainda o sedentarismo, desde de muito novo. Então, eu sempre fui apaixonado pelo esporte. Já pratiquei no início futebol, capoeira, que eu gostava muito, também sou da área de lutas, pratico Muay Thai, já pratiquei jiu-jitsu, capoeira, vôlei, handebol, inclusive Testou de tudo um pouquinho. minha primeira experiência na UERN, onde eu vim a me formar no futuro, foi em um campeonato de handebol. Caramba, pô, legal. Toninho, e me diz uma coisa, hoje você ama o que você faz? Isso. Você é corredor, mas ainda pratica dessas outras ou você focou mais na musculação e na corrida? Então, na verdade, eu fui impedido de praticar algumas atividades esportivas devido a algumas lesões. Eu tive uma lesão grave no meu joelho, de ligamento e menisco, que impossibilitou de continuar nessas práticas, né? Mas até então eu sempre pratiquei o futebol, o vôlei, com a maior frequência. Hoje em dia estou voltado apenas para a corrida, o Muay Thai e a musculação. Na corrida tá indo por teimosia mesmo, por amor? Não, por amor mesmo, pela vontade, pelo prazer que a corrida me proporciona. Eu gosto até de falar que ninguém gosta de sofrer, mas o prazer que a gente tem após a corrida é muito satisfatório. Prazer de chegar na linha de chegada ali, saber que você correu tudo aquilo, cara, que não é fácil, não é fácil mesmo. Eu tô no meio da corrida e muitas vezes eu preciso correr de um ponto para outro. Eu corro ali um quilômetro, 1,5 e, cara, eu fico muito cansado. E vejo cada corredor passando ali, exausto e dando o máximo de si. Eu fico orgulhoso quando eu vejo a pessoa passando lá na linha de chegada. É até engraçado, nós que começamos a praticar a corrida,
perdemos até, de certa forma, a noção da distância de um ponto para o outro. Por exemplo, às vezes a gente acha longe ir até a padaria comprar um pão, mas quando a gente vê um percurso de 3, 4 quilômetros, é pouquinho, 3, 4 Vai quilômetros. Então, correndo. né, a gente perde até um pouco dessa noção, porque chega a ficar tão habitual correr os 5 km que a gente não tem noção de quem não corre a dificuldade que é correr 5 quilômetros. Pra você, voltando aí, né? A gente perde a noção. Quando eu tava bem focado correndo, eu ia chegando na cidade com os meninos que andam comigo fotografando. Aí tinha a placa lá, 5 km pra tal cidade. Aí eu brincava assim, ó, já dá pra gente ir correndo daqui já. Eu fico nessa paranoia também. Sempre que eu vejo esse tipo de coisa. 10 km, eu estava em São Paulo, até uma história engraçada, ficava exatamente onde eu estava, 10 quilômetros do aeroporto. E eu estava tendo dificuldade de pegar Uber. Eu disse, cara, eu vou correndo, Não porque acredito, velho. eu faço isso lá em casa, porque é que eu não posso Aí fazer? foi correndo, Aqui é velho. que eu não. Não, eu consegui o Uber, mas Sim, mas eu ia fiquei correr. naquilo na cabeça, só Ah, 10 eu pensei que você quilômetros. tinha ido correndo, Todo pô. sábado eu corro 10 quilômetros, então dá pra ir de boa. Aqui em São Paulo eu não fico, se for por isso, né? Mas é até engraçado, que a gente perde essa noção, Perde a né? noção, pô, quando a gente tá focado mesmo. Ei, Toninho, me diz uma coisa. A gente falou um pouco sobre os esportes que você já praticou, você fazia handebol, vôlei. E eu sei que você é corredor. Mas como foi que a corrida entrou na sua vida? Eu sei, falando da pandemia, né? Mas quando você decidiu realmente calçar o tênis, meter o pé no mundo e correr. Pronto, então, vamos retornar ao período da pandemia, né? Foi na pandemia onde eu comecei a praticar a mesma corrida. Eu fechei minha academia, só que eu levei alguns equipamentos para minha casa para justamente ficar treinando, né? Durante esse período de pandemia. Só que eu sempre fui muito inquieto, eu me sentia preso, não gostava de estar ali naquele ambiente Sim. fechado. Acho que todo mundo passou um pouco Todo mundo passou um por pouco por isso. isso, né? Então, eu comecei a correr. Corria ali no asfalto, na pista, e eu não gostava também do ambiente, de trânsito, enfim, eu sempre fui mais dessa parte da roça. Então eu costumava correr pela zona rural. E foi daí onde, né, nessas corridas, que eu comecei a me sentir melhor. Então, Encontrou a liberdade, a principalmente liberdade, pela isso natureza mesmo. também, correndo na Na área. natureza que o pessoal vai ver, nós vamos falar posteriormente da corrida, que é um ambiente que te inspira. Te desafia, mas também te Sim, com inspira certeza. é, pela, pela, pela leveza que é o ambiente da corrida na zona rural. Então foi a partir disso que eu comecei a praticar com mais frequência a corrida. Sabemos que você se encontrou na corrida, né? Principalmente hoje, organizando corrida. Eu já participei de uma sua já, fotografando. E me diz uma coisa, em algum momento assim, me diz, qual foi o momento na virada de chave, no meio da corrida, que fez você perceber, rapaz, é isso que eu quero pra minha vida? Você já começou participando de provas? Como foi assim, o seu início? Então, a primeira prova que eu participei foi em Uiraúna. Eu fui mais de gaiato, digamos assim. Tava no Ibala, a galera tava no aquele hype, né? Começou aquele hype da corrida. Eu estava voltando a treinar, porque, como eu falei antes, eu tive uma lesão grave de joelho, fiquei 2 anos sem poder praticar a corrida. Treinei 2 dias, estava me sentindo bem, fiz a inscrição de última hora e fui correr, mesmo sem um tênis apropriado, sem Foi nada. na louca, né? Totalmente na louca, como eu disse, de gaiato. E acabei que fazendo em 25 minutos Caramba, minha bicho. primeira corrida. Só tinha treinado uma Eu vez não só? Não sabia nem o que era pace. O pessoal perguntando, ih, fez um pace de 5. Eu disse, o que é pace? Eu sei nem o que é isso, não né? tinha noção de A nada, de gente falou nada. uma vez as gírias. Aí eu cheguei, fiz em 25, aí todo mundo assim, espantado. Como? Você não treina, não faz nada com o joelho desse jeito? A primeira corrida após um ano, porque como eu estava, de certa forma, recente da lesão, eu tinha um receio muito grande em correr longas distâncias, né? Porque para mim, até então, 5 quilômetros era uma longa distância. E quando eu fui perceber, depois foi que eu fui ter noção de como eu tinha corrido bem aquela corrida. E aquilo me fez bem. Então eu comecei a intensificar ainda mais o meu, digamos assim, a minha prática na corrida. Ei, mas logo no começo você falou
que sempre gostou do esporte, vários esportes você praticava desde o início, mas o que foi que te influenciou a ser assim um amante do esporte? Você via na televisão, tinha alguém na família? Como é que foi? Então, como eu falei, na minha infância, nossa principal diversão era isso, né? Era o esporte, era jogar bola na rua, era brincar de todo tipo de brincadeiras, né? Da manja, que a gente chama lá, do pega-pega, aí jogar bola, jogar vôlei, queimada, que na minha época era muito praticado, né? Hoje em dia é bem menos. Mas eu sempre gostei muito de se movimentar. Qualquer brincadeira que envolvesse correr, pular, saltar, eu queria estar no meio. Então, o esporte foi só intensificando ainda mais isso, que eu também sempre fui muito competitivo, né? Ainda sou até hoje. Então, sempre gostei de coisas que me desafiem. É por isso que eu não me contentava só em aprender o futebol, que a maioria dos meninos só é futebol. E eu tinha curiosidade de aprender outras coisas. Então, quando surgiu a oportunidade de aprender o vôlei, eu queria estar no meio. Apareceu a oportunidade de aprender handebol, eu também queria estar no meio. Tanto que você me perguntou antes, minha mãe é profissional de educação física, foi ela que me apresentou o handebol. Que é uma história interessante, e na época foi emocionante para mim, que eu participei do primeiro torneio de handebol da UERN, que foi organizado pela turma da minha mãe, e 10 anos depois eu estava como levando uma turma para o mesmo torneio, como professor. Inspirador, hein, velho? E dá pra ver que você fala do esporte com uma paixão muito grande, cara. Dá pra ver de verdade. E o que é que tem na educação física que te prende tanto assim? Então, como eu falei antes, na pandemia eu pude entender melhor. Ainda não tinha essa noção de como a prática de atividade física, o quanto o profissional da educação física é importante na vida das pessoas. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu já atendi uma aluna, uma senhora, que foi até curioso, que ela falou isso justamente hoje, que eu estava vindo para cá gravar o podcast, de o quanto eu ajudei ela a mudar de vida. Tipo, ela tinha dificuldade de fazer coisas funcionais, como levantar da cama, pentear o cabelo, ela não conseguia, era a filha dela que tinha que pentear o cabelo dela, e hoje ela faz tudo com uma facilidade incrível. E ela dizia, Tony, eu não esqueço nunca que você me falar, que eu sempre dizia, eu vinha reclamando, não sei como você teve paciência. Então eu dizia, Tony, eu não consigo, Tony, eu não consigo. Você dizendo, consegue, você consegue. E hoje ela me falou isso hoje, com palavras dela, é outra pessoa. Vamos dizer, o seu propósito é ajudar pessoas através do esporte. Ajudar pessoas através do esporte, ajudar as pessoas através de um movimento. É, tem muita gente que, não só na educação física, mas que faz as coisas apenas pelo dinheiro. Mas você não, dá pra ver que você realmente ama o que faz. E de onde é que vem essa motivação em ajudar as pessoas através do esporte? São relatos como esse que me Que motivam ainda prende a mais, gente, né? né? Que prende. É muito satisfatório você ver o quanto as pessoas evoluem, não só fisicamente, mas também psicologicamente. Eu recebo constantemente pessoas com problemas psicológicos e que encontram na academia, na musculação ou na corrida, um remédio que ele não se encontra em farmácia nenhuma, que é o exercício. Então, realmente transforma vidas. Não só a minha, mas também dos meus alunos. Eu já ouvi falar por aí, né? Eu ouvi alguns boatos que você comenta com suas alunas que você faria o que você faz hoje, até mesmo de graça, se não tivesse nenhuma renda. Eu brinco com meus alunos sempre, eu digo, olha, vocês quando vêm, isso aqui não é um pagamento, é uma ajuda de custo para a gente manter o ambiente, porque eu faria isso de graça. Aí elas perguntam, pô, então por que não deixa de graça? Porque de graça tem um problema, de graça ninguém dá valor. Tudo que é de graça ninguém dá valor. Então, se você não tiver um gasto seja financeiro, de tempo ou de esforço, você não dá valor. Então, é por isso que eu não faço de graça, mas se fosse para fazer, eu Se faria. precisasse, né? Seria E o que é satisfatório. que essa galera toda representa para você hoje, todas as suas alunas? Você pode até olhar para a câmera, vai falar, para depois elas assistirem e ver a sua mensagem. Então, para todos os meus alunos, eles significam hoje é o motivo de eu estar na profissão, né? São os meus alunos. O quanto é satisfatório ter o feedback deles, de o quanto eu consegui mudar algo, nem que seja pouco.
seja numa conversa, seja com um treino, seja com a motivação, ter contribuído para a evolução deles de alguma forma, seja ela psicológica ou física. Toninho, e sendo educador físico, tem alguma pressão em cima de você hoje que gere uma certa cobrança em se tornar melhor, tanto na musculação quanto na corrida? Eu gosto de me sentir pressionado. Eu gosto dessa pressão. Tipo, quando meus alunos me procuram, às vezes com alguns casos específicos, eu gosto sempre de falar com eles, de orientar, que eu vou me dedicar ao máximo para poder contribuir com o problema daquela pessoa. É uma cultura da minha academia, do meu espaço, que eu falo até para os meus colaboradores. Tentar entender a dor do paciente, tentar entender a dor do aluno. Toda pessoa que procura academia, ele está com a dor, com alguma dor, seja ela física ou psicológica. Então, é bem mais fácil a gente conseguir ajudar essa pessoa a tratar essa dor, entendendo a dor que ele está sentindo. Então, é dessa forma que a gente procura, que eu, como profissional, procuro estar cada vez mais capacitado para tentar melhorar cada vez o meu atendimento com esses alunos. Tentar atender a dor deles da melhor forma. Toninho, mesmo tendo uma academia em casa, que hoje eu acredito que é o sonho de muita gente, você ainda preferiu correr na zona rural. Então, como eu falei, eu sempre fui muito inquieto. Então, essa parte da academia eu me sentia muito preso. Pelo fato de precisar ficar treinando ali, tudo Em um local fechado, né, cara? fechado, justamente sozinho, né? Porque não podia ter aglomeração, não podia ter ninguém próximo. Tanto que depois, quando reabriu de certa forma controlada, né? Eu só treinava porque meus amigos ficavam, ei, Tony, vamos treinar, vamos treinar. E aí iam um ou dois lá para casa e a gente treinava. Mas se não, eu gostava era de ir correr. Sim, você comentou comigo que a partir das corridas e a partir daquelas corridas que você fazia na zona rural, surgiram muitas ideias. Você acha que a corrida te influencia, na verdade, a ser mais criativo, algo assim? Muito. Eu participei de um encontro de profissionais onde a gente debatia vários assuntos, principalmente essa questão da criatividade. E eu gostava de falar, o pessoal até às vezes ria, e uns depois adotaram essa técnica de que eu tinha uma ideia em casa, só que eu não conseguia evoluir nessa ideia. Tipo, sempre algo me distraía, sempre eu me distraía com alguma coisa, sempre me atrapalhavam, então o que era que eu fazia? Eu pegava o fone, ia correr, e durante o percurso eu ia correndo, ia pensando na ideia, ia amadurecendo essa ideia, ia pensando. Então eu conseguia reformular várias ideias durante a corrida. Quando eu voltava da corrida, eu já vinha com a ideia Principalmente pelo pronta. fato do foco, né? Deixar você mais concentrado naquele objetivo, ia correr pensando, né? Isso mesmo. Eu ia pensando, eu não olhava para nada. Você passava muitas vezes, muitos relatos, a pessoa falava: "Eita, como é orgulhoso". Passa, nem fala, porque eu ia tão concentrado que eu não via nem Não quem, dava para quem reparar, passava né? por mim. A partir desses pensamentos, né, que você fala que idealizava as suas ideias e conseguia se concentrar mais, vamos dizer assim que a corrida ela foi além, muito além de só um exercício físico, né? É um momento de conexão com você mesmo. Comigo mesmo, justamente. Era um momento onde eu conseguia refletir bastante, não só sobre as ideias e negócios, mas também sobre o meu tratamento comigo mesmo e com as pessoas do meu convívio. Por isso a corrida também é muito prazerosa para mim. E é fisiologicamente comprovado, né? Que a corrida te proporciona, após a corrida, né? Não durante a corrida, porque durante a corrida a gente está, de certa forma, sofrendo, mas pós-corrida a gente tem uma liberação de endorfina muito grande, que é aquele hormônio que traz aquela sensação de prazer, de alívio. Então eu conseguia reformular essas ideias com muita facilidade durante as corridas. E não é segredo nenhum que você está iniciando, está desenvolvendo, né, uma corrida agora, a Trail Cavas, né? É assim que pronuncia, né? Tá certo? Trail Run, cara. Trail Run Cavas. A primeira corrida Trail do Alto Oeste Potiguar. Cara, que interessante. Me diz, qual foi o momento assim na sua vida? Você estava correndo, estava participando de alguma prova e surgiu a ideia? Quando foi que nasceu essa ideia? Então, lá, quando começou as obras dessa transposição do rio,
Tinha um detalhe muito interessante que o pessoal antes era proibido de transitar lá pelo local, né? Obviamente porque tinha trânsito de máquinas, enfim. Quando essas máquinas pararam de transitar, ficou uma estrada muito boa, que o pessoal começou a fazer caminhada, começou a fazer corrida por lá, que até então eu não conhecia, nunca tinha ido por lá. Até porque eu era acostumado, como eu treino durante a semana, cedo eu tenho que estar na academia, então às 4 horas da manhã não tinha como eu ver como era lá o ambiente. Só que um dia um amigo, um colega me chamou para correr por lá. Eu tinha até receio, devido à minha cirurgia, de ser uma estrada ruim, esburacada, por ser trilha, né? Então eu imaginava tudo isso, mas eu fui. Quando eu cheguei, cara, que eu vi o ambiente, de cara eu já pensei, isso aqui é uma corrida que seria Na muito hora que top. você olhou assim o cenário, você já Não, ficou se imaginando uma corrida gigante já passando fiquei se aí. imaginando uma galera correndo, eu imaginei até os fotógrafos Até o distribuídos cenário, cara. durante o percurso, que só quem vai correr Que lá massa, velho. vai entender o que é que eu tô falando. Pelo que você tá postando lá, gente, pra quem tá acompanhando, dá pra ter assim um spoiler que lá é É fora do muito normal, fora bacana. do comum, né? Vamos dizer assim. É algo assim, uma experiência que eu particularmente nunca tinha tido nas corridas. Mas naquele momento que você olhou aquele cenário, que você já começou a idealizar a corrida, você já pensou assim de cara, poxa, mano, eu vou fazer isso aqui, eu tenho certeza que vai dar certo? Ou teve aquele momento assim mais de baixo, que você disse, não, cara, eu acho que a galera não vai querer vir correr aqui não. Então, quando eu vivenciei a primeira vez lá do espaço, eu já imaginei a corrida. Mas como eu disse, eu tenho as ideias e às vezes tenho dificuldade de reformular. Então, em outro momento, eu voltei lá sozinho e fui correr lá de novo para imaginar como que eu poderia fazer essa corrida lá. Você quer que as pessoas que vão participar do evento sintam algo parecido com o que você sente lá quando tá correndo? Eu tenho certeza que as pessoas que irão participar vão sair de lá de alma lavada, como a gente fala, porque é um ambiente incrível, um ambiente leve. É, eu falo até pro meus amigos que correm lá, a gente sai para correr 5, a gente corre 6, corre 7, corre 10, porque o clima é tão leve, Muda a percepção disso. muda a percepção de esforço. Você consegue correr mais e parece que você está fazendo menos esforço. É muito bacana. Ei, e falando ainda da corrida, né, da Trail Run Cavas, ela é a primeira corrida trail do Alto Oeste Potiguar e de certa forma tem algum peso sobre você nesse quesito de ficar, poxa, cara, eu tenho que fazer dar certo, tem que ser a corrida. Tem algum peso assim? Com certeza, o peso a gente sabe que tem, mas eu quero que você me conte o quanto é. Então, eu tenho que dar créditos a Jane, Jane Amorim, do Guia do Corredor, que é nossa parceira, tanto da corrida como sua. Ela que deu essa ideia, porque até então eu não tinha essa noção, que era a primeira corrida Você queria nesse fazer, estilo, mas ainda não tinha percepção do quão grande seria aquilo do ali, né? quão grande seria, justamente. Então ela abriu meus olhos para isso, e hoje eu levo esse peso como também uma grande oportunidade de ser uma corrida diferente, que nunca teve na região, né? E que eu tenho certeza que a galera vai gostar bastante. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. A galera, eu vejo pelo engajamento que tá dando no perfil que a galera tá muito ansiosa A para o galera evento, né? tá ansiosa, tá? Muitos comentários, E, muitas mensagens. e quando você decidiu dar início, né, à organização da corrida, você pensou só no esporte ou pensou no comércio local também? Porque, querendo ou não, vai influenciar de um todo, né, ali. Eu tenho até brincado que eu tenho muitos parceiros, muitos amigos que são comerciantes da cidade. E falei, cara, se prepara. Vai ter muita gente, vai movimentar bastante o comércio local, porque nós estamos esperando aí no mínimo 350 corredores. Esse é o mínimo que a gente espera. Então vai ser muito bom para a cidade, vai ser muito bom para o comércio local, como também para o comércio regional, né? Então nós temos recebido mensagem de parceiros, tanto locais como da região,
porque nós vamos fazer um diferencial muito grande na nossa corrida. Major Salles é uma cidade grande, é uma cidade pequena, né? Eu conheço bem pouco, mas é uma cidade pequena, É né? uma cidade pequena, pouco mais de 4 mil habitantes, e, mas Major Salles tem uma cultura muito forte, tanto na cultura, né, que é dos caboclos, como também do esporte. Major Salles é a cidade que tem o maior número de títulos de Copa Primo Fernandes, que é o campeonato mais difícil aqui da região. Então, Major Salles é uma cidade muito conhecida, tanto no esporte como também na cultura. E agora na corrida, né? Ano passado teve a corrida que foi recorde assim para a cidade, né? Que até então as corridas eram somente locais e tinha só corredores locais, cerca de 50 participantes e ano passado foi mais de 600 participantes. Você acha que um evento assim que nesse seu pode mudar a realidade de uma cidade pequena, que nem Com Major Salles? certeza. Como eu disse, vai ser um evento onde traz a atenção, né, o olhar de muitas pessoas de fora. Para quem não sabe, o nome Cavas, ele não é um nome avulso, era o nome original da cidade. Poxa, eu tava com essa dúvida, velho. Eu ia até Era perguntar. Major Salles, ainda quando não era cidade, era Sítio Cavas. Então, por isso que a gente... Você resgatou a origem para trazer um evento grande para a Isso atual mesmo. cidade. E Que até legal. para a oportunidade aqui da gente falar também um pouco da história da cidade, né? E a gente frisa isso no nome da corrida, para remeter esse histórico da cidade. E voltando a falar um pouco do sentimento de correr com todo aquele cenário perfeito. Qual o sentimento que você quer que os atletas voltem para casa depois da prova? Então, já falei um pouco sobre isso, né? Eles vão sair, creio eu, assim como eu saio sempre que eu corro por lá. Com um sentimento de satisfação, com um sentimento de querer mais, de querer correr mais, de querer vivenciar ainda mais aquele ambiente. Eu digo até que a gente é privilegiado de ter isso lá. Como até você falou no início, lá é um local tão legal que você vai correndo e vai perdendo a percepção da distância, né? E isso Corre um, mesmo. corre dois, vai só aumentando, né? Vai só aumentando a vontade de correr mais. Tony, a gente já falou um pouco sobre a corrida, a gente já falou um pouco sobre o seu início lá da pandemia, mas agora eu quero saber quem era Toninho antes da corrida e quem é ele hoje. Antes da corrida, eu já gostava de praticar vários esportes, só que a corrida teve um diferencial na minha vida. Ela me proporcionou uma experiência nova, uma experiência que me trouxe é, mais liberdade e uma expertise muito grande. Foi na corrida onde eu consegui se conectar comigo mesmo, onde eu consegui refletir melhor minhas ações, minhas atitudes. E também, como a gente citou antes, foi na corrida onde eu consegui ter minhas melhores ideias, tanto de negócio como pessoais. E sempre que eu tive dificuldade em alguma coisa, a corrida também me fez desafiar, Se desafiar, né? se desafiar, E né? falando assim, você acha que a corrida em si, né, o esporte em si já te salvou emocionalmente de alguma forma? Já teve um período da minha vida, principalmente quando eu reabri a academia, eu estava passando por um momento de muita ansiedade. Até então eu não tinha noção que eu estava tendo crise de ansiedade. E foi através da corrida onde eu consegui minimizar, Geralmente quando é, começa a gente nem percebe, né? justamente porque eu estava tão ansioso, com tanto medo, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão para a minha academia? Será que eu vou conseguir manter e tal? Vem toda aquela É, preocupação. sempre quando a gente inicia alguma coisa nova, fica aquele, cara, já tem tanto já, será que o pessoal vai abraçar, né? Isso mesmo. Então, quando eu não conseguia dormir à noite, então eu acordava muito cedo e não era a hora. Então, o que era que eu fazia? Eu ia correr. Quando Mais eu uma vez a voltava, corrida entra na vida aí, na mais sua uma vida, vez a né? corrida me salvando. Então, quando eu voltava, eu já chegava, eu esquecia daquilo, chegava totalmente leve, psicologicamente. Então, eu começava a trabalhar ali e tudo parecia que o dia melhorava. Chegavam mais pessoas na academia, aparecia matrícula, assim, era o universo a meu favor. Literalmente falando, né? Literalmente falando, justamente. Então, que eu gosto até de falar para os meus alunos, para as pessoas mais próximas, que
não deixe os pensamentos tomarem conta da sua vida. Porque quem decide se você vai continuar com essa preocupação é você mesmo. Então, a corrida me deu essas possibilidades, me possibilitou essas reflexões onde eu praticamente me salvou. Através da corrida você encontrou mais liberdade, Mais emocionalmente falando. liberdade, isso mesmo. E me diz uma coisa, qual foi o momento mais emocionante que o esporte, sem ser só a corrida, né? Falando da corrida, o esporte te proporcionou, o momento mais marcante, emocionalmente falando. Então, eu já participei de diversos eventos, já participei de muitos jogos. O que mais me fez se emocionar com o esporte foi algo muito simples, praticamente assim, não valia nada, digamos assim, que a gente volta lá para aqueles jogos que eu falei da UERN de handebol. 10 anos depois de participar como jogador, eu fui como treinador. E nesse campeonato teve uma curiosidade que foi até engraçado. Eu levei meu time era o menor de todas as equipes, era o mais desacreditado. E foi o que chegou a ser finalista. E mesmo perdendo na final, foi unanimidade meu time escolhido como o melhor. Então foi assim, foi uma superação das minhas alunas, que eram os sub-10. Foi uma superação assim que para mim foi muito emocionante. Eu não era, Ficou eu era marcado, né? naquela época eu era um cara muito frio, né? Era novo, era muito frio, eu não me emocionava com facilidade. E nesse dia eu me emocionei pela entrega que elas tiveram e pelo resultado que a gente teve e o reconhecimento também. Então, foi onde eu também percebi que mesmo perdendo, a gente estava ganhando, né? E como eu citei antes, eu sempre fui um cara muito competitivo, eu não gosto de perder. E nesse dia, perder ou ganhar, para mim não fez diferença, porque de certa forma eu acabei ganhando. Toninho, e antes da gente encerrar, faz o convite pra galera. Como é que vai ser lá no dia do evento? Quando é que vai ser? Ainda tem inscrição? Como é que é o kit? Então, pessoal, fica o convite. Espero vocês nas primeiras Trial Run Cavas, que vai acontecer no dia 21 de junho, na cidade de Major Salles. A largada será às 5h30, então a concentração às 5 horas. Vamos esperar lá com som, com animação, com dança. Vocês vão ter uma experiência incrível, num ambiente muito top, onde a galera vai correr 7 e vai querer correr 10. E já vamos até dando um spoiler, né? Que vai sair muita foto bacana com a equipe oficial do evento também. Vai estar Isso, fotografando todo o percurso, né? a equipe Johnson Fotos, né, vai tá presente. E eu quero ter uma parte lá onde eu quero que você tire minha foto de perfil, que eu até falei pro pessoal quando a gente estava gravando o percurso, que eu lembrei aqui, João vai ficar aqui, eu vou pedir para ele ficar nesse local aqui onde ele vai tirar minha Já foto. deixou pré-selecionado o canto que ele vai ter a foto dele. Aí Já sim, viu? deixei, porque todo o percurso toda a paisagem é linda, mas esse local específico a galera vai gostar. Vai ter várias fotos lá. Com certeza, vamos fazer várias. Toninho, muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente. E conversando um pouco, eu acho muito bonito a gente falar. E conversando um pouco, eu acho muito forte falar que grandes ideias não surgem apenas de um escritório. Muitas vezes elas podem surgir de uma simples corrida em uma estrada de barro. E a Trail Run nasce justamente disso. Propósito, coragem e paixão pelo esporte. E eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar depois de assistir esse episódio. Meu amigo, muito obrigado por ter vindo até aqui, até o KM0 Podcast. E esse foi mais um episódio do KM0 Podcast, o seu podcast sobre corridas, mas principalmente sobre comer. E se esse episódio te inspirou de alguma forma, compartilha com alguém que também precisa assistir. Porque muitas vezes, tudo que uma pessoa precisa é encontrar o seu próprio KM0. Nos vemos no próximo episódio.